Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de ângulo. Nós vamos começar pelos ângulos adjacentes. Antes de falar sobre esses ângulos, nós temos que entender o que são os ângulos consecutivos. Olha só, são dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Então, um ângulo consecutivo, dois ângulos, consecutivos, são ângulos que possuem o mesmo vértice. O vértice nós vimos que é esse ponto aqui, é o ponto da origem. Então, são dois ângulos. Aqui eu tenho um. E aqui eu tenho outro ângulo. Esses dois ângulos vão ser consecutivos quando eles tiverem o mesmo vértice, que no caso aqui, ok, tem, e também eles têm um lado em comum. Qual é o lado em comum? O B. Se eu quiser representar esse ângulo que tá aqui em rosa, como vai ser? O A, o O, que tá entre eles, e o B. Lembrando que quando nós estamos falando de ângulo, tem o acento circunflexo. E se eu quiser representar esse outro ângulo aqui, que está em amarelo, vou colocar o B, o O e o C. E o acento circunflexo em cima do O, certo? Então, esses dois ângulos aqui são dois ângulos consecutivos. Esse ângulo com esse ângulo aqui. Tem o mesmo vértice e tem um lado em comum. Os ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos. Então, nós podemos dizer que esse ângulo e esse ângulo aqui também são adjacentes. Por quê? Eles, olha só, são dois ângulos consecutivos, nós vimos que eles são consecutivos e que não possuem pontos internos em comum. Então, olha só, aqui eu não tenho nenhum ponto que está dentro desse ângulo que está nesse aqui também. Então, aqui nós temos exemplos de ângulos que são consecutivos e que são adjacentes. O próximo ponto que nós vamos ver é a bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? É a semirreta de origem no mesmo vértice do ângulo, que determina dois ângulos adjacentes congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. Como assim tem a mesma medida? Por exemplo, são dois ângulos que têm 40 graus. São dois ângulos que têm 30 graus. São dois ângulos que têm 20 graus. Esses dois ângulos, nós vamos dizer que eles são congruentes, certo? Então, a semirreta é... Então, a bissetriz é uma semirreta de origem no mesmo vértice do ângulo. Então, ela vai sair daqui, da mesma origem. E o que vai acontecer? Será que ela vai ser aqui mais para baixo, aqui para cima? Ela vai ser no meio? Ela vai determinar dois ângulos adjacentes congruentes. Então, ela tem que determinar, quando eu partir esse ângulo aqui ao meio, essa bissetriz ela tem que determinar dois ângulos que tenham a mesma medida. Ou seja, ela tem que ser exatamente no meio aqui. Como é que nós vamos fazer para medir isso certinho? Vou usar o transferidor de novo. Esse ângulo que eu desenhei aqui é um ângulo que tem 80 graus. Eu já coloquei aqui. Como é que eu sei que eu tenho 80 graus? Ó, aqui é o centro, vou colocar aqui na origem, vou apoiar aqui certinho, ó, no zero, na origem. E aí, onde é que ela foi? Opa! Onde é que ela foi, ó? No 80, certo? Aí, focou. Então, ó, coloquei aqui na origem, aqui eu apoiei sobre o zero. E aí, eu vou ver lá onde é que tá a outra semirreta, no 80. Então, eu sei que essa região aqui corresponde a um ângulo de 80 graus. Então, eu vou traçar uma reta aqui no meio. Essa reta aqui que eu vou traçar aqui no meio, ela tem que dividir. Vai ficar um ângulo de 40 aqui, um ângulo de 40 aqui embaixo. Como é que eu vou fazer para fazer certinho essa reta? Vou medir aqui de novo, ó.
Aqui. E vou ver onde é que tá o 40. O 40 tá aqui, ó. Certo? Fiz o pinguinho lá embaixo do 40. Por que que eu fiz esse pinguinho aqui? Porque agora eu vou pegar a régua e vou traçar aqui, da origem para a marcação que eu fiz. Pronto. Essa semi-reta aqui, que eu acabei de desenhar, é a que a gente chama de bissetriz. O que é que essa bissetriz dividiu? Agora aqui eu tenho um ângulo de 40 graus. E aqui eu tenho outro ângulo de 40 graus. Então, aqui, ó, a medida, se eu for pegar o A, o O e o B, era um ângulo de 80. Agora eu quero A, essa eu vou chamar de C. A, O, C. É um ângulo de 40. E se eu pegar C, O, B, outro ângulo de 40 graus. Aqui, nós temos o que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. O vértice, nós vimos que é esse pontinho aqui, certo? Então, aqui eu vou chamar de vértice. Eu tenho um ângulo aqui e aqui, marcado em amarelo. Esses dois ângulos, eles são opostos, certo? E eles estão opostos pelo quê? Pelo vértice. Por que que é interessante a gente saber disso aqui? Olha essa informação. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, ou seja, se eu afirmar que esse ângulo aqui que eu chamei de x está oposto a esse ângulo aqui que eu chamei de y, eu posso dizer que eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, se um exercício me traz isso aqui, ele afirma que esse ângulo aqui tem 40 graus. Ele quer que você calcule, que você descubra o valor desse outro ângulo aqui. Aí você vai analisar a figura. Aqui tem duas semirretas, semirreta A e semirreta B, certo? Aqui formou um vértice entre elas, certo? Se eu considerar que esse ângulo aqui tem 40 graus, o que que eu posso afirmar com certeza sobre esse outro ângulo aqui? Que ele também vai ter 40 graus. Por quê? Porque eu vou partir dessa afirmação, que os ângulos que são opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se esse tem 40, esse também vai ter 40. Se eu tenho essa informação, eu não preciso nem fazer cálculo nenhum, é só afirmar. Se aqui tem 40 e eles são opostos pelo vértice, o valor do x aqui vai ser 40. Nesse caso aqui, ó, a gente consegue determinar também, porque vai acontecer a mesma coisa desse lado e desse lado aqui. Se eu chamar, por exemplo, esse ângulo de A e esse ângulo de B, eu posso afirmar a mesma coisa. A medida que tem esse ângulo é a mesma medida que tem esse outro ângulo aqui. Aqui, nós temos os ângulos que nós conhecemos como complementares e suplementares. Vamos ver a diferença dos dois. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma das suas medidas é igual a 90 graus. Ou seja, aqui eu tenho dois ângulos adjacentes, que nós vimos no vídeo anterior que são, e nós vamos dizer que esses dois ângulos aqui, vou chamar esse de A, de B, aqui de C, e a origem é o O. Então, eu vou dizer que esses dois ângulos aqui, que tá em amarelo e em rosa, que eles são complementares se a soma dos dois resultar em 90 graus. Então, olha só, eu posso dizer que AOB e BOC
são complementares. Por quê? Porque aqui pela figura nós podemos ver que a medida desse somada à medida desse resulta em um ângulo de 90 graus, que é essa medida aqui. Como é que eu sei que aqui tem 90 graus? De novo, eu fiz pelo transferidor. Deixa eu puxar a folha pra cá um pouquinho. Ó, apoiei aqui no zero. Olha onde é que ficou o 90. Aqui. Então, eu sei que essa região toda aqui corresponde a um ângulo de 90. Então, somando esse ângulo com esse ângulo aqui, nós obtemos 90 graus. São ângulos complementares. Ângulos suplementares é mais ou menos a mesma ideia. Só que agora, a soma desses dois ângulos, ao invés de resultar em 90, tem que resultar em 180 graus. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de x e esse ângulo aqui de y, eles vão ser suplementares se a soma dos dois resultar em 180. Se eu pegar aqui o x, ó. Aqui eu tenho um ângulo de, coloquei aqui na origem, 0, aqui um ângulo de 140 graus. Então, x tem 140 graus. O ângulo y, eu posso até já deduzir. Se aqui é 140 e no total aqui eu tenho 180, o y só pode ser 40 graus. De novo, ó. Lembra lá do ângulo raso? O total dele aqui, nós temos 180 graus, certo? Se eu medir aqui com o transferidor e descobrir que essa parte aqui tem 140, quanto é que aqui tem que ter para resultar em 180? 40 graus. Então, eu posso dizer que esses dois ângulos aqui são ângulos suplementares, porque a soma das medidas é igual a 180. Aqui, a soma desses dois vai resultar em 90. Essa é a diferença. Suplementar a soma da 180, complementar a soma da 80. Eu peguei até aqui o outro exemplo, ó, do vídeo anterior, que nós falamos de opostos pelo vértice, e dá para aplicar a mesma coisa, ó. Se aqui eu tenho um ângulo de 40 graus. Vou só tampar aqui pra gente olhar só para esse lado. Aqui, ó, se eu pegar essa figura aqui, eu tô vendo que isso é um ângulo raso, são 180 graus. Se eu sei que aqui são 40, esse outro lado aqui que eu chamei de A, vai ter quanto? 140 também. Eu preciso calcular esse aqui de baixo? Não, porque se ele é oposto a esse aqui é 140, aqui também é 140. Se aqui é 40, aqui também é 40.